Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Resumo do sermão de sexta-feira proferido por Hazrat Khalifatul Masih V, que Allah seja o seu ajudante, a 9 de setembro de 2022, na Mesquita Mubarak, Islamabad, Tilford, Reino Unido. Depois de recitar Tashahhud Tavus e Surah Al-Fatiha, Sua Santidade Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasrihil Aziz disse que continuaria a falar sobre a vida de Hazrat Abu Bakr Raziallahu Anhu. Hazrat Amirul Mominin diz que quando a morte de Hazrat Abu Bakr Raziallahu Anhu se aproximou, ele chamou Hazrat Abdurrahman bin Auf Raziallahu Anhu para a sua casa e perguntou-lhe sobre Hazrat Umar. Hazrat Abdurrahman bin Auf disse-lhe que Umar é melhor do que está a pensar, exceto que é uma pessoa muito dura. Hazrat Abu Bakr Raziallahu Anhu disse que ele é duro por causa da minha suavidade. No entanto, se ele recebesse liderança, mudaria alguns dos seus hábitos. Após isso, Hazrat Abu Bakr chamou Hazrat Usman Raziallahu Anhu e perguntou-lhe sobre Hazrat Umar Raziallahu Anhu e ele respondeu-lhe dizendo que o seu interior é melhor do que o seu exterior e não há ninguém entre nós como ele. Hazrat Abu Bakr Raziallahu Anhu então disse-lhes para não contarem a ninguém o que ele tinha perguntado. Hazrat Abu Bakr então expressou o seu desejo de se separar deste mundo e passar para a vida futura. O califa disse que na fase final da sua doença, Hazrat Talha bin Ubaidillah Raziallahu Anhu foi até Hazrat Abu Bakr e perguntou-lhe se ele tinha nomeado Hazrat Umar como o seu sucessor e explicou-lhe dizendo que essa não é uma boa decisão e será responsável perante Deus por esta ação. Hazrat Abu Bakr respondeu-lhe dizendo que quando Deus lhe perguntasse sobre isso, ele diria que nomeou a melhor pessoa possível para ser o califa. O líder espiritual disse que um dia, apesar de estar extremamente doente, Hazrat Abu Bakr foi à mesquita com a ajuda da sua esposa e dirigiu-se aos muçulmanos dizendo nas seguintes palavras: Pensei muito sobre quem será o próximo califa depois da minha morte e cheguei à conclusão de que Umar deve ser o próximo califa. Todas as pessoas presentes aceitaram essa decisão e prestaram o juramento de lealdade a Umar após o falecimento de Hazrat Abu Bakr. Huzur disse que Hazrat Abu Bakr não tomou esta decisão de forma arbitrária, mas primeiro consultou vários companheiros do Santo Profeta. Ele não ficou por aí, apesar de estar muito doente. Foi à mesquita e perguntou às pessoas se estavam satisfeitas com essa decisão e solidificou a sua decisão apenas quando eles concordaram com isso. Desta forma, chegou-se a um consenso sobre este assunto. Hazrat Amirul Mominin disse que Hazrat Abu Bakr ficou doente depois de fazer a ablução devido ao frio intenso, o que o levou a ter febre por 15 dias. A sua condição continuou a deteriorar-se e as pessoas iriam visitá-lo. Durante esses dias, ele permaneceu numa casa que lhe foi concedida pelo Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. As pessoas sugeriram que ele consultasse qualquer médico, ao qual Hazrat Abu Bakr respondeu que sim e disse-lhes: Farei o que me apetecer. Em outras palavras, ele revelou-lhes que Deus queria chamá-lo para si mesmo. Huzur disse que Hazrat Abu Bakr faleceu na quarta-feira, a 22 de Jamadiul Akhir, no ano 13 após a Hijra, depois de um período de califado que durou 2 anos, 3 meses e 10 dias. As últimas palavras dele eram o seguinte versículo do Sagrado Alcorão: Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Que a morte me venha no estado de submissão à tua vontade e junta-me aos justos. Capítulo 12, versículo 102. Sua Santidade disse que Hazrat Abu Bakr tinha dito à sua família que depois de ter realizado o seu funeral, devem ver se sobrava alguma coisa dele e se houver algo, então deve ser enviado a Umar. Ele também disse aos membros da sua família que o enterrassem com as mesmas roupas que ele usava depois de lavá-las. Quando Hazrat Aisha disse que este pano é velho, ele disse que os vivos merecem roupas novas mais do que os mortos.
Huzur disse que Hazrat Umar liderou a oração fúnebre de Hazrat Abu Bakr e depois foi enterrado ao lado do santo profeta, de modo que a cabeça de Hazrat Abu Bakr ficasse alinhada com os ombros do santo profeta. O califa disse que Hazrat Abu Bakr tinha dito que desejava ser enterrado no mesmo dia em que morresse porque não queria se atrasar para estar perto do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Em relação à sua herança, ele disse que fosse distribuída conforme prescrito pelo sagrado Alcorão. Hazrat Abu Bakr tinha 4 esposas, 4 filhos e 3 filhas. Huzur disse que sempre que Hazrat Abu Bakr precisava de tomar uma decisão ou consultar sobre um assunto, ele convidava os companheiros tanto dos Muhajirin quanto dos Ansar e tomava uma decisão após consultá-los. O líder espiritual disse que Hazrat Abu Bakr estabeleceu a tesouraria. Qualquer espólio que os muçulmanos recebiam durante a vida do santo profeta costumava ser distribuído imediatamente. No entanto, quando os muçulmanos obtiveram vitórias e despojos de guerra junto com o jizya e a riqueza de outras fontes estavam a ser recebidas, era necessário estabelecer uma tesouraria. Para este efeito, uma casa separada foi atribuída. No entanto, muitas vezes ficava vazia, pois sempre que Hazrat Abu Bakr recebia qualquer riqueza em Baitul Mal, tentava distribuí-la imediatamente. Hazrat Amir al-Mominin disse que Hazrat Abu Bakr também estabeleceu uma instituição para arbitragem. Embora essa instituição não estivesse ativa durante o seu tempo, pois raramente havia disputas, e a responsabilidade de dirigir esta instituição foi confiada a Hazrat Umar. Hazrat Abu Bakr também estabeleceu uma instituição de jurisprudência a fim de tomar decisões e decretos, pois várias novas tribos e várias pessoas de diferentes etnias estavam a entrar no Islão e diversas situações levantaram questões diferentes ou exigiram orientação. Para este fim, então foi criada esta instituição. Huzur disse que Hazrat Abu Bakr também estabeleceu um cargo que pode ser comparado a um secretário. Alguém que redigiria várias ordenanças, tratados e vários outros assuntos. Diz-se que Hazrat Abdullah bin Arqam raziyallahu anhu ou Hazrat Zaid raziyallahu anhu assumiram esta responsabilidade durante a era do califado de Hazrat Abu Bakr. O califa disse que durante a era de Hazrat Abu Bakr não havia um exército especial. Ao contrário, todos os muçulmanos eram considerados soldados durante a guerra. Os exércitos seriam divididos de acordo com as tribos, cada uma com um líder designado. Hazrat Abu Bakr também aconselhava os exércitos e os seus líderes, dando-lhes várias instruções. Sua Santidade disse que quando o Islão foi estabelecido em várias regiões, Hazrat Abu Bakr nomeou governadores nessas diferentes áreas e comunicava-se com eles diretamente sobre vários assuntos. Ele atribuía-lhes funções de acordo com as áreas em que se encontravam e eles também tinham responsabilidades financeiras em relação à cobrança. Huzur disse que continuaria a falar sobre a vida de Hazrat Abu Bakr raziyallahu anhu no seu próximo sermão de sexta-feira. Inshallah.